lá em Oséias, capítulo 13, verso 14. Oséias, capítulo 13, versículo 14. Lemos assim: aleluia. Oséias 13, verso 14. Amém? Acharam, hein? Amém. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está a morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Agora vamos ver a Bíblia. Eu vou estar baseando na versão que eu vou ler agora, em Oséias 13, verso 14, a Almeida Revista e Corrigida. Você pode ouvir assim, ó: eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido dos meus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, venha falar conosco de uma maneira poderosa, Senhor. Abre o entendimento dessa irmã e desse irmão para compreender a Tua palavra, Senhor. Nós viemos aqui para ouvir, nós viemos aqui, Senhor, para receber de Ti a bênção. Viemos aqui também para oferecermos um culto ao Senhor. Fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Sentados, irmãos. Irmãos, quando falamos em promessa, estamos falando em comprometimento. Estamos falando em compromisso. E a Bíblia tem cerca de 8.810 promessas. Se você não sabia, a Bíblia tem promessa para você. A palavra de Deus tem uma promessa para você. São 8.810 aproximadamente. E dividido em algumas categorias, em 6 categorias: promessa de salvação, promessa do Espírito Santo, promessa de oração respondida, promessa de ajuda temporal, promessa de fortaleza e promessa do céu. Essas são as divisões dessas 8.810 aproximadamente promessas que estão contidas na palavra de Deus, segundo a teologia. E alguma dessas promessas consoladoras está lá em Isaías 40, verso 31, que diz que os que esperam no Senhor renovaram as suas forças. Isso é uma promessa de consolação. Se você está cansado, espere no Senhor, que Ele vai renovar as suas forças. Outra promessa é em Isaías 41, versículo 10, onde diz: não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Então Deus é aquele que nos fortalece. Deus é aquele que nos restaura nossas forças. Isaías 41, versículo 11, o Senhor diz: os que contenderem contigo perecerão. Fica tranquilo, quem levantar contra mim, contra você, se você for fiel, se você for o escolhido do Senhor, vai cair. Porque quem luta contra mim vai lutar lutando contra Deus. Glória a Deus. E uma das promessas da bondade e misericórdia de Deus está em Isaías 44, verso 22, onde diz: torna-te para mim, porque eu te remi. Deus quer que você volte para os seus caminhos. Deus quer que você se comprometa novamente com a sua palavra. Deus quer que você se comprometa novamente com a sua fé. Coloque a sua fé em primeiro lugar. Ah, pastor, eu ponho a minha fé em primeiro lugar. Será que põe? Paulo disse: quer comais ou bebais, ou façais qualquer coisa, em nome de Jesus. É para a glória de Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus se compromete com o seu povo. Deus se compromete com aquele que se compromete com a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra, já disse aqui.
quando eu me comprometo com a palavra de Deus, eu estou dizendo: Deus tem compromisso comigo. Quando eu me comprometo com a palavra do Senhor, Ele tem compromisso com a sua palavra, então Ele tem compromisso comigo. Amém? Porque o Senhor nunca falha, Ele é sempre fiel. Deus sempre chega na hora certa. Ele nunca chega na hora atrasada, Ele nunca chega antes ou depois, é só na hora certa. E Deus promete muitas coisas. E eu vou falar de algumas, não vai dar para falar dessas 8.810, mas eu vou falar como Deus é misericordioso, bondoso, indulgente, e Ele tem misericórdia do seu povo. Nós vemos aí em Oséias 13:14, eu gemirei da violência do inferno. Lá que eu não vou falar da violência do inferno, só lá no finalzinho, a conclusão, por favor, está falando sobre quem vai para o inferno e quem não vai. Quem vai estar lá no inferno e quem não vai. Mas agora eu quero falar que o Senhor vai te remir da violência. A violência está crescendo no mundo, irmãos. No Brasil, se você não sabe, está pesquisando ontem, o Brasil é um dos 10 países mais violentos do planeta. A violência aqui é a coisa assustadora. Tem hora que eu vejo o noticiário, das poucas vezes que eu vejo, eu até me arrependo. A pessoa chega para comprar numa farmácia e de repente ele pega aquele negócio, dá um tiro na testa da pessoa e sai andando normal pela porta da frente. Aonde é que o ser humano errou? Aonde é que o ser humano errou, falhou? Ele abandonou o Senhor, deixou o compromisso. Aonde é que o nosso país falhou? Falhou, porque agora o Estado é laico, o Estado ele não tem religião. Irmãos, olha, a religião, o ensino religioso é a base da família. Quando nós chegávamos na escola, quando eu era criança, a primeira coisa que fazia era rezar o Pai Nosso. Pastor, está certo, está certo. Meus filhos fizeram isso, servindo a Deus. Eu sou pastor, eles cresceram no Evangelho e fizeram isso. Hoje não pode mais. Mas pode pegar um cigarro de maconha e acender durante o recreio e ninguém fala nada. É por isso que muitos estão contra as escolas militares, porque lá dificilmente vai ter isso. Se tiver, vai dar problema, não vai? Por quê? Porque tem lei e ordem. Agora, irmãos, nós estamos tirando os princípios e os valores. Pai cria um filho, não, meu filho vai decidir o que ele quer. Nada disso. Você tem que escolher para o seu filho. Eu sou servo de Deus, meu filho vai servir a Deus, vai andar na presença de Deus, vai orar, cantar e me dizer o Criador. É promessa de Provérbios 22. Pai, mãe, ensina seu filho no caminho que ele deve andar. Quem faz isso está entregando o seu filho, falando para Satanás. Ele chega na porta do inferno e diz assim: ô Satanás, chama o demônio, o capeta pior que tem. Eu quero que ele eduque meu filho. Eu quero que ele fale para o meu filho o que ele quer ser. Irmãos. Porque se eu não sei o que é melhor para mim, se eu não sei o que é melhor para o meu filho, irmão, você quer me ver revoltado? Eu vi uma criança menina de 5 anos, o pai perguntar o que o filho quer comer. Meu filho, você que é pai, toma vergonha na cara. Seja macho, seja homem. Seu filho tem que comer o que precisa e não o que ele quer. O que a gente gosta? A sua fome, o seu estômago é o seu maior traíra que você tem. Você está com fome, você come o que você gosta. E o que eu gosto me dá problema. Você vai querer chocolate, você vai querer bolo, isso, aquilo. Você não vai querer uma fruta, você não vai querer uma maçã, você não vai dar vontade de comer um pé de alface, você não vai dar vontade de comer uma cenoura. Você quer aquilo que seria proteína, carne e vegetais. Então você que é pai, ensina seu filho.
Porque o Senhor vai nos remir da violência. Cidade grande, irmãos, dá para andar com tranquilidade, mas não voltando para o nosso texto aqui. A falta de segurança, segundo os estudiosos, é a falência da instituição pública e a corrupção. Por que há tanta violência? Porque as instituições faliram. Por quê? Quando tem um problema, eu já vi muitas vezes as pessoas ficar do lado do bandido e contra a polícia. A instituição está falindo. Mas mesmo assim, irmãos, Deus tem promessa para o seu povo. Eu vou te remir da violência. Eu vou te proteger. O Senhor é um Deus de misericórdia. Amém. Salmo 91, verso 10 e 11. Eu citei aqui no último domingo. Salmo 91, verso 10 e 11. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos, por onde você for. Deus vai te proteger, irmão. Amém. Glória a Deus. Sabe o que Davi fala no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado representa a palavra de Deus. Olha, eu estou na palavra, eu creio, então Deus vai me proteger por onde eu vou. Amém, glória a Deus. Nenhum mal, irmãos, maldade nenhuma vai chegar na sua tenda, lá na sua casa. Salmo 121, verso 6, o Senhor diz, olha só, Deus é tão bom, mas tão bom, que no Salmo 121, verso 6, Deus nos protege até do sol. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Está dizendo, olha, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te causa mal, eu vou te proteger. Aleluia. Isso aqui aconteceu no passado. O povo de Israel estava no deserto, o sol, um calor de 40, 50 graus. Tinha uma nuvem, lembra? Amém. Para os cobrir do sol. À noite o frio era imenso, ia quase zero ou mais. Havia uma coluna de fogo para os aquecer. Amém. Deus é Deus, irmãos. Ele vai te proteger de todo o mal. Eu remirei das pragas. Remir. O que é remir? Remir o remir está ligado a, pode-se dizer que é proteção. Pode-se dizer que o Senhor vai remir, Ele vai limpar. Então o Senhor vai te remir de todo mal. Deus tem misericórdia. Remissão é perdão, misericórdia e indulgência. Deus tem misericórdia do seu povo. Você está orando, irmãos? Você ora em casa? Você lê a Bíblia em casa? Então Deus vai ter misericórdia de você. Eu remirei das pragas. Diz o texto. E eu remirei, ó morte, as tuas pragas. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Deus vai te remir das pragas. Ele vai te proteger dessas pragas que tem por aí. Quando passamos a servir a Deus, o que acontece? Quando você passa a servir ao Senhor, você entregou sua vida ao Senhor. Aí você passa a dar as costas para tudo aquilo que é errado. Aí se a pessoa fuma, ele vai tentar largar o cigarro, ele vai largar a bebida, ele vai largar a prostituição, ele vai abandonar aqueles lugares onde leva ele ao pecado. Eu estou lendo um livro, ainda não terminei, que ele é bem, tem vai e volta, porque é muito, a interpretação dele é bem complicada. Chama Dopamina, a molécula do desejo. Determinado momento lá, o autor conta, segundo a ciência, olha só, que todo esse usuário de droga dependente químico, toda vez que ele ia no mercado, estava uma vontade tremenda de usar droga. Já contei isso aqui. E um dia a psicóloga, o pesquisador, falou assim: eu vou, quando você for no mercado, me chama que eu vou contigo. Quando você sentir, você me fala.
Ele foi andando, entrou nas sessões, foi comprando, deixando o carrinho. De repente ele passou numa sessão e falou assim: olha, estou sentindo. Era a sessão de limpeza. E ele então contou para ela que quando ele usava droga, ele esterilizava as seringas e as agulhas com água sanitária. Então ele sentiu o cheiro da água sanitária, vinha aquela loucura para usar droga. Pastor, o que isso tem a ver com o nosso tema? Eu vou te falar para você, irmãos. Muitas vezes nós somos perseguidos, nós somos amaldiçoados, e a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Amém. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 33, as más companhias corrompem os bons costumes. As más conversações, está lá na revista corrigida, na quinta ele diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Então, o que é que para você dar as costas para o pecado, você às vezes vai ter que evitar aqueles caminhos que você ia, os bares da vida, os botecos da vida. Já contei aqui o testemunho do meu tio Virgílio, que me ensinou, me levou para o Evangelho, e ele se converteu, e ele gostava de tocar e cantar, e tomar branquinha, por assim. Ele dava uma pinguinha lá no boteco, cantando e tocando, que era uma beleza, hein? Naquela época, na década de 70, 80, isso é normal, como hoje ainda é. Mas ele entregou sua vida ao Senhor, não queria tudo mais. E ele teve que passar a evitar, mas assim, até de passar na rua dos bares, até de passar na rua dos botecos. E ele falou para mim na época: eu me senti como um cachorro amarrado. Todo lugar que eu olhava não podia ir. Eu me senti amarrado, aprisionado, mas o tempo passou. Logo vi que eu era livre, que aquilo não me prendia mais. Eu não precisava beber, eu não precisava estar cantando no meio do povo. Agora ele pegava o violão dele, cantava e tocava e louvava o Senhor. E a vida dele foi transformado, seu casamento, a sua família. Amém. Mas ele teve que evitar. Pragas têm sido lançadas sobre você muitas vezes, irmãos. Porque quando a gente dá a vida para o Senhor, entrega a nossa vida, aí você abandona o diabo. E a partir daquele momento que você abandona o seu caminho, ele passa a te perseguir. Ele passa a te perseguir. E a Bíblia diz, lá em João 17, verso 15, o Senhor orando disse assim: olha, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Praga tem sido lançada, mas Deus está dizendo nessa noite que Ele tem misericórdia de você, e Ele não vai te tirar do mundo, Ele não vai te tirar desse mundo ainda. Ele quer que você aprenda a dizer não para o pecado. Ele quer que você aprenda a dizer: a minha vida pertence ao Senhor, porque praga alguma chegará na tua tenda. Ele vai dar ordem aos seus anjos para que te guardem. Irmãos, um dia o povo de Israel, e às vezes quando eu falo em maldição, nós não entendemos o quanto que nós somos às vezes perseguidos e amaldiçoados com as pessoas que estão lá fora. Pastor, qual a maior maldição que existe? Inveja. Né? Então qual a maior maldição que tem? Inveja. Pastor, as pessoas nos invejam porque a gente é próspero, rico, próspero, nada disso. Tem gente que tem inveja do seu sorriso, inveja do que você é alegre, inveja do seu casamento, porque você é feliz com a sua esposa, porque você é feliz com o seu filho, porque você brinca com os seus filhos. Meus filhos, quando eram pequenos, irmãos, eu ia para a rua brincar com eles. Não sei se o Mateus é dessa época, né, Mateus? Lembra também, né? Mateus, o Diogo, um monte de... Juntava, tinha vez que juntava uns 20 aqui na rua, não juntava, Mateus? A gente brincava, todo mundo da vizinha aqui do lado. Então, irmãos, porque nós éramos felizes, brincávamos com a família. Os pais hoje não brincam mais com os filhos. E eu estou te falando uma coisa simples: as pessoas têm inveja disso. E a pior maldição é a inveja. Então, quando você vê alguém, é por isso que eu vi um dia um pastor ensinando sobre Romanos. E ele falou assim: olha, lá o texto diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E vou chorar com quem chora fácil.
está sofrendo, está no buraco, está endividado, a vida dele está um inferno, está uma miséria total. É fácil ir lá, orar com ele, jejuar por ele, fazer campanha para ele, mas quando ele começa a crescer, ele se casou, os filhos dele é abençoado, ele está enriquecendo, está prosperando, tudo que ele põe a mão dá certo. Aí a coisa muda, né? Alegrar com quem se alegra é difícil. Ficar alegre porque o outro está bem não é fácil. Mas a Bíblia diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Amém. Então, olha, um dia isso aconteceu. Um dia foi contratado Balaão, um homem mais, que era o, digamos, o profeta que a mais amaldiçoava na época lá. Foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Sabe o que Balaão disse? Números 23. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisa Deus tem feito. Contra o povo de Deus não vale encantamento. Tem essa de maldição não. Sabe o que Balaão diz em Números 23:20? Eu recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, eu não posso revogar. Deus falou para ele: vai lá, e quando te mandar amaldiçoar, abençoa. Irmão, Deus é tão poderoso que quem se levanta contra nós, Deus transforma a maldição dele em bênção. Glória a Deus. Mas toma cuidado, você que é servo de Deus. Amém. Porque para o servo de Deus tem um versículo perigoso na Bíblia. Tem dois. Um é Obadias, verso 15. E o outro é Hebreus 10:31. Obadias, verso 15, que é um capítulo de um livro de um capítulo só. Obadias, verso 15, está escrito: o mal feito virá sobre a tua cabeça, como tu desejares, vai acontecer com você. O servo de Deus que amaldiçoou, da maldição vem na vida dele. O servo de Deus que quer o mal para o outro, o mal não acontece com ele. É verdade, pastor? Claro que é. Quanta gente você vê aí que tudo dá errado, hora para outra para ele, porque não vigiou. Um dia os fariseus mandaram os guardas, irmãos, para prender Jesus. Falou: esse homem está curando e libertando, olha, dá um jeito de prender esse homem. Mandou os 2 ou 3 guardas, os mais fortões lá, mandou 2 negão para o Anderson: vai lá e prenda aquele homem. E eles foram, ficou lá um tempo com Cristo. Lá em João, capítulo 7, versículo 45, olha só, quando eles voltaram. Eu acho que eles ficou lá algumas horas com Cristo, viu o que ele estava fazendo, olha só. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Não mandamos trazer ele? Responderam os servidores: nunca homem algum falou como este homem. Olha, não dá para prender esse homem não. Ninguém fala como esse homem, ninguém age como ele. Isso, irmãos, quer dizer o quê? Que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. O mesmo vai acontecer com você na sua vida. Fala: vai acontecer comigo. Quem falar vai ser abençoado. Vai acontecer comigo. Olha só, não vão ver a sua fé e fidelidade. As pessoas vão ver a sua fé e a sua fidelidade e vai querer seguir o seu Deus, a sua fé. As pessoas vão tentar te amaldiçoar, mas vai olhar: olha, essa pessoa não dá, ele é servo de Deus, ele só vê dinheiro para a igreja, o negócio dele é casa para a igreja, da família, trabalho, então ele é uma pessoa diferente, não vejo falando mal de ninguém, é uma pessoa diferente, então esse ele merece. Que Deus abençoe ele. Sabe por quê, irmãos? Muitos vão ver a sua fé e a sua fidelidade e vão fazer que nem Noemi. Deus está procurando as Noemis dessa vida, dessa época. Porque o homem viajou, foi para Moab com a sua família. E ele tinha uma esposa chamada Noemi. 2 filhos, Malô e Quilion. Os seus 2 filhos morreram.
chegando lá naquela cidade, se casaram com mulheres estrangeiras, coisa que não é o plano de Deus. Quem é servo de Deus, fala com o servo de Deus, da mesma igreja, do mesmo ministério, se possível, da mesma fé. Foram, se casaram, começou a viver, logo os rapazes morreram, são fora da vontade de Deus. Logo mais o pai morreu, Noemi ficou sozinha. E ela vinha embora, e Ruth ora para sua cunhada. Falou assim: nós vamos contigo. A primeira, Noemi despediu, ela foi embora, Orfa, né? Dependendo da versão, um pouquinho diferente. Mas Ruth se apegou à sua sogra na Bíblia. Falou assim: olha, onde tu fores eu irei. O teu Deus agora é o meu Deus. Onde você pousar, eu quero pousar também. Onde tu morrer, eu quero morrer também. Eu quero ser sepultado onde você for também. Ela se apegou com aquela mulher, se apegou com o seu Deus, com a sua fé. Irmão, está precisando de muitas, tem muita Ruth por aí, tem muitas Ruths por aí procurando as Noemi, aquela mulher de fé, aquele homem de fé, só que não está achando. Está difícil de achar um homem de Deus, está difícil de achar aquela mulher de Deus, aquela que está enquadrada lá em Provérbios 31, é 31, né? Que a mulher sabe. Oi? Não, é Provérbios 31 mesmo. Provérbios 14 fala da mulher sábia. Não, da mulher sábia não, é Provérbios 31 mesmo. 31, 10, das joias. Hã? 31, 10. Lá mostra as qualidades da mulher. A mulher é virtuosa. Essas mulheres estão sumindo. Esses homens estão sumindo. Aqueles que amam as suas esposas como Cristo amou a igreja. Estamos passando por momentos difíceis, mas o Senhor quer te remir de toda a violência, de todo o mal. Quer que você tenha um casamento abençoado, um lar abençoado. E eu os remirei da morte. 1 Coríntios 15, 26. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, presta atenção. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Verso 54. E quando isto que é corruptível, isto aqui, se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal aqui, como eu e você, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Deus é tão bom que Ele promete para você. Isso aqui Ele prometeu, próximo ao túmulo de Lázaro, em João capítulo 11, verso 25 e 26. O Senhor prometeu, e Ele clama aquilo ali uma profecia, e essa profecia, Paulo confirma ela. Está escrito assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a palavra maravilhosa é essa: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Aí se remete a 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando Paulo diz: não abrir e fechar de olhos, os vivos serão transformados e não vai morrer mais, vai viver eternamente com o Senhor. Os mortos serão ressuscitados e todos nós estaremos com Ele nos ares. Então vai se cumprir essa palavra que Paulo diz aos Coríntios: tragada foi a morte na vitória. Porque o dia que a gente nasce, a certeza que tem é que um dia vai morrer. Pastor, então o que eu devo fazer? Cumprir o caminho disso, aproveitar bem a sua vida. Cada dia, viva ele com alegria, em paz, dê o seu melhor. Ore, busque, seja fiel. E eu retirei do inferno. Olha, irmãos, o inferno é lugar para quem não se arrependeu. O inferno é lugar para quem não se decidiu por Cristo. Lá vai estar muitas pessoas que estavam na igreja. No inferno vai estar muita gente que estava na igreja. Vou mostrar para os irmãos agora. Que ouviram a palavra e não obedeceram. Vai haver um choro, um lamento no inferno. Coloca o cabuto cartaz aqui.
Esse aqui, irmãos, para quem já teve estudo Em Busca da Verdade, esse é o último catálogo do Em Busca da Verdade, a última folha do estudo. E esse é o julgamento do trono branco, a última folha, quando termina o estudo. E lá está escrito que aqueles que foram achados escritos no livro da vida foram, e aqueles que não foram, achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E lá, olha só, na coluna do lado esquerdo, aqui, quem vai para o inferno? Primeira coisa, o diabo e seus anjos. Os servos inúteis, Mateus 25 em diante. Os profanos, Hebreus 10, 29. Os ímpios, 2 Pedro 3, 7. Aqueles que não acolheram o amor pela verdade, 2 Tessalonicenses 2. Aqueles que não obedeceram o Evangelho de Jesus Cristo, é 2 Tessalonicenses 1 e 8. E lá dentro, muitas pessoas conscientes do lago de fogo. O inferno que a gente retrata no lago de fogo, tá? Eu precisava do Espírito Santo, perdido para sempre. Meu nome não está lá. Muita gente vai dizer naquele dia: meu nome não está lá. Né? Meu nome não está lá. Você precisa mudar a sua vida. Existem promessas. Agora Deus espera que os seus servos creiam em suas palavras. Eu falei aqui das promessas que a Bíblia diz. Todas essas promessas que nós, o Senhor nos faz a nós, essas promessas bíblicas, promessa de salvação, promessa do Espírito Santo, João 14, oração respondida, promessa de ajuda temporal, ou ser temporal para esse tempo. Você está precisando de algo, Deus vai responder nesse momento. Deus sabe que você tem conta para pagar, Deus sabe que você tem seus planos, seus projetos, Deus quer te abençoar. Promessa de fortaleza, Deus sabe que às vezes a gente está fraco, tem que nos fortalecer, porque Ele faz forte quando está cansado. E a promessa de novo céu e nova terra. Vamos ficar em pé.